Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos que aqui estão e também boa noite para você que está também nos acompanhando aí de casa. Dizer que todos são importantes, tantos que estão como os também que não estão, mas estão, né? Não estão presencial, mas estão acompanhando. E a gente tem gente fiel que está aí acompanhando online há mais de um ano, sem estar aqui de forma presencial, mas presente no corpo, né? E temos a irmã Augusta, a irmã Guiomar, a irmã Fátima, Silvana e outros nomes. Eu não vou citar o nome de todos, né? Eu estou falando de algumas pessoas que eu tenho convivido com elas, tenho estado com elas, e são pessoas que estão juntamente conosco, como tantos outros aí também. Então, você é bem-vindo aqui. Se é a sua primeira vez, se sinta bem recebido na casa do Pai. Por enquanto, nós estamos aqui. O nosso endereço, por enquanto, aqui é esse. Mas, em breve, nós estaremos na glória. Nós estaremos no céu. Haverão dias em que as pessoas irão procurar a igreja e a igreja estará vazia de fato. Nós vamos aglomerar no céu. Amém? Em nome de Jesus, essa é a nossa esperança. A nossa esperança, ela é eterna. Nós podemos ter a esperança de coisas importantes para esta vida, mas a nossa esperança final é em Cristo Jesus, é a eternidade. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje lá em Provérbios. Quinta-feira nós falamos do ponto de vista de Deus. Espero que você tenha entendido o propósito da mensagem. Nós podemos ter o nosso ponto de vista, as nossas opiniões, mas prevalece no final, do ponto de vista de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Isso é mais importante. E hoje eu quero falar, dá para pôr para mim aí? Por favor. Eu quero falar sobre os pingos nos is de Deus. É uma expressão que é utilizada na nossa linguagem, e ela traz algumas coisas importantes que eu quero enfatizar usando esse tema, essa expressão. E quando nós falamos sobre colocando os pingos nos is, significa organizar o que está confuso, ou colocando em ordem o que está fora de ordem. Discernir entre uma coisa e outra. Discernir, entender, definir o lugar de cada coisa. Ou também você pode acrescentar, alinhar. Então eu quero dizer que hoje nós temos os pingos nos is colocados pelo nosso Deus, para que nós nos mantenhamos aí na visão, no propósito, no querer dele para a nossa vida. E nós vamos sempre ter que fazer a correção do nosso percurso, para saber se nós estamos indo na direção que nós devemos ir. Se nós estamos nos apropriando em cada etapa, em cada momento da nossa vida, se nós estamos nos apropriando de tudo que nós precisamos para não retroceder, mas prosseguir para o lugar que nós temos que chegar e alcançar. A Bíblia fala que todos os que vencerem serão premiados. A Bíblia não fala daquele que desiste será premiado. A Bíblia não fala daquele que se desvia do propósito será premiado, mas diz que aquele que perseverar até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim, todo aquele que vencer. Então a Bíblia, ela deixa claro para nós que nós precisamos fazer a correção do percurso, que nós precisamos fazer a manutenção do que é necessário para que nós possamos compreender quais são então os propósitos e a vontade de Deus. Abra comigo em Provérbios capítulo 3.
Provérbios capítulo 3. Todos acharam? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite e o motivo principal da nossa vinda até este lugar é o Senhor, é a sua presença, é a aliança que temos contigo, porque a nossa vida foi mudada e transformada, porque o Senhor mudou a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, porque o Senhor nos proporcionou de podermos estar fazendo parte da igreja do Senhor, o qual o Senhor é o cabeça e também o fundamento desta igreja. E nós estamos reunidos aqui, e a palavra que será lida não é a palavra do homem, mas é a tua palavra. Aquilo que será mencionado nesta noite é a instrução do Senhor. É o Senhor colocando todas as coisas no seu devido lugar, o Senhor trazendo instruções, o Senhor trazendo ensinamentos, o Senhor trazendo confronto para as nossas vidas, para que possamos fazer as correções necessárias, para que possamos tomar a posição necessária, para que possamos abandonar o que for necessário, possamos acrescentar o que for necessário, e possamos nos manter conectados, sintonizados, alinhados com a tua vontade para a nossa vida. Toma, Senhor, este ambiente, um ambiente tomado aqui por famílias, por homens e mulheres, moços e moças, meninos e meninas, senhores e senhoras, crianças. Ó Deus, aqui tem um ajuntamento de famílias, de pessoas que têm as suas necessidades, de pessoas que chegaram aqui e o Senhor sabe, e só o Senhor sabe como elas chegaram aqui, o que elas enfrentaram ao longo da semana, o que elas estão vivendo nesses dias e o que elas precisam da parte do Senhor. Então, Deus, no nome de Jesus, atua, cumpre o teu propósito, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer, toca onde for necessário ser tocado, revela a tua palavra, revela a tua vontade, revela o teu querer, cumpre o teu propósito neste momento, Senhor. E no nome de Jesus, o Senhor possa amanietar o homem forte e proibir toda e qualquer ingerência maligna neste ambiente, na autoridade que é no nome e no sangue de Jesus. Que as mentes e os corações se voltem para ti, e o Senhor traga luz, o Senhor traga revelação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De maneira introdutória, eu quero ler capítulo 1 de Provérbios, que diz assim: esses provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada. Diga comigo, de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Está aí, a saída para nós é o Senhor. Seja você jovem, seja você homem adulto, seja você já experiente, ou seja você inexperiente. A Bíblia fala que esses provérbios foram escritos para nos ensinar a viver de maneira inteligente, disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto diante do olhar do Senhor. E aí eu quero usar duas expressões que estão no texto, o nunca e o não, que podem também significar jamais. Capítulo 3 de Provérbios diz assim: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Diz que nós não devemos nunca nos esquecer das coisas que nos foi ensinada. Como que a gente vai procurar fazer o exercício para não esquecer as coisas que nos foram ensinadas? Eu entendo que para nós não esquecermos o que está sendo nos ensinado, nós precisamos trazer para o nosso coração.
Porque muitas informações nós temos e nós precisamos até filtrar hoje, né? Até a própria internet usa filtros, né? Os filtros justamente porque são muitas informações. Mas há coisas que nós precisamos trazer para o nosso coração e não podemos deixar que isso caia no esquecimento. Porque quando é importante para nós, vai estar no nosso coração. A Bíblia fala que os tesouros mais importantes nós trazemos para o nosso coração. Então, se os ensinamentos que vão dar direção, que vão trazer orientação, que vão trazer correção, que vão trazer o acréscimo, e vão trazer também a subtração de coisas que precisam ser removidas, nós precisamos trazer esses ensinamentos para o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos entrar e sair, entra ano, passa ano, nós vamos entrar e vamos sair como reuniões como essas, e nada vai mudar, nada vai acrescentar, nada vai ser aperfeiçoado se nós não trouxermos para o nosso coração. E nós temos que considerar isso, por nós mesmos e também por quem está nos ensinando, que é o Senhor. Não é porque nós não podemos tomar as decisões, não é porque nós não temos pensamentos, sentimentos, não porque nós não temos direito a escolhas, mas nós temos um parâmetro, e o parâmetro está nos ensinamentos que nós recebemos do Senhor. E para guardar isso, e a recomendação, guarde isso no seu coração, ou seja, para não cair no esquecimento. Informação é o que mais nós temos. Quantidade de informações que nós temos, parece que nada mais é novidade. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela traz sentido para o momento que você está vivendo. Você pega um texto da Bíblia, você pega o livro de Salmos, por exemplo, e você, quando lê numa perspectiva do momento que você está vivendo, você vai enxergar algumas coisas naquele período. Mas quando passa um tempo e você está vivendo uma outra perspectiva de vida, e você vai ler o mesmo texto, você já tem uma outra compreensão a respeito daquele texto, porque é uma revelação na palavra de Deus, há uma instrução na palavra de Deus. Basta dizer que Jesus se preocupou muito mais em ensinar os seus seguidores do que curar, fazer movimentos de avivamento, né? Houveram tudo isso? Houveram, as pessoas foram curadas, os coxos foram curados, os surdos ouviram, os mudos falaram, as pessoas perturbadas em espírito foram libertas, houve um movimento grande, mas a preocupação maior de Jesus era ensinar acerca do reino de Deus e da sua justiça. E ele o fez durante 3 anos. E ele trouxe pessoas mais próximas junto dele para poder ensinar acerca do reino de Deus. Então o ensinamento ele é importante para nós. Nós temos as informações, o conhecimento, mas a palavra de Deus ela supera tudo e a todos. Essa é o primeiro pingo no i. Então, nunca ou jamais se esqueça daquilo que Deus tem te ensinado. Como é que você vai fazer para não esquecer? Traga para o seu coração essas instruções. E quando você faz isso, a Bíblia ainda diz, se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos. E isso lhe dará prosperidade e paz. Prolongamento de vida, prosperidade e paz. 3 coisas que as pessoas estão buscando. Elas querem viver muito, né? Estão em busca de métodos científicos para isso. E a Bíblia está dizendo que as instruções de Deus, elas se dão essa longevidade, elas se dão prolongamento de vida. Prosperidade e paz. E o que você precisa fazer? Guardar as instruções no seu coração. A palavra de Deus diz assim, esse é o primeiro pingo no i. O segundo, nessa expressão nunca, diz assim, nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Seja fiel em tudo que você for fazer. Não é só ser fiel à esposa, né? Ser fiel no trabalho, ser fiel no chamado que Deus te deu, ser fiel
com as pessoas, com os amigos, com os parentes, com os familiares, ser fiel com os pais, ser fiel na sociedade, né? Ensinando a verdade, sendo transparente, sendo uma pessoa honesta. E está dizendo aqui que você deve trazer isso para o seu coração. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Diz que o amor é algo que não é opcional, é algo que nós devemos guardar constantemente no nosso coração. Algo que nós devemos ter na nossa vida. Nós nunca devemos abandonar o amor. E está falando do amor de Deus. Está falando de um amor incondicional. Está falando de que nós temos um modelo de como nós podemos fazer diante da sociedade tão egoísta que nós vivemos. Quem não abandona o amor, nunca abandona o amor e a fidelidade, e vai fazer isso uma regra de vida, você vai viver isso no seu dia a dia, diz que você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Então você será honrado e você será compreendido por Deus e pelos homens. Você será bem aceito por Deus e também pelos homens. Você será bem-vindo para ter comunhão com Deus e terá o respeito dos homens. Diz que quando você não deixa o amor nem a fidelidade, e você faz disso uma regra de vida, você vai ser honrado, compreendido por Deus e pelos homens. Diz também, nunca deixe de confiar no Senhor de todo o seu coração, e não confie na sua própria capacidade e entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Ou seja, independente se você está tendo condições de entender ou não, a sua confiança está no Senhor. Nós vamos precisar disso sempre, irmãos, porque nem tudo a gente vai entender. Nem tudo, eu digo isso para você, com toda a certeza, com toda a convicção, nem sempre Deus vai estar disposto a estar nos explicando do jeito que nós queremos. O que Deus requer de nós, que nós confiemos nele. É o que Deus está dizendo na palavra aqui. Confie, nunca deixe de confiar no Senhor. Digam o que quiserem dizer, façam o que quiserem fazer, aconteça o que tiver que acontecer, ameacem da forma como tiverem que ameaçar, estou dizendo diante das circunstâncias, mas nem sempre nós teremos uma resposta do jeito que nós queremos da parte de Deus. Mas o Senhor requer de nós a confiança, que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle. Nós temos respostas para tudo? Não temos, e ainda que nós desejamos que isso aconteça, isso nem sempre vai acontecer. Mas quando nós confiamos no Senhor, tenha certeza você, que nós não vamos ser levados simplesmente por aquilo que nós gostaríamos que nos fosse explicado. É muito mais do que uma explicação, é confiança. É você saber que Deus está cuidando de você, que Deus tem o melhor para a sua vida. E aí diz assim ainda, um outro pingo no i aí. Nunca deixe de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Se você colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, vai tomar a decisão? Consulte a Deus, ore diante do Senhor, pergunte para Deus, peça direção, não dê passos sem que haja Ele na frente te dando o que você precisa para você tomar a decisão. Então está dizendo que nós não podemos deixar de colocar Deus em primeiro lugar em todos os nossos caminhos, pois é Ele que vai guiar os nossos passos, e nós estaremos andando pelo caminho certo. Com Deus, nós nunca vamos entrar pelo cano, como diz a expressão popular. Com Deus, nós
podemos ter perdas, mas nós não seremos derrotados. Nós podemos ter momentos de privação, mas nós seremos sustentados. Porque Ele é a certeza de que nós estamos indo pelo caminho certo. Olha, Deus colocou Moisés para guiar o povo no deserto. Mas quem guiou o povo no deserto? Foi Deus através de Moisés. Porque houve momentos ali em que nem Moisés sabia o que fazer com o povo. Mas Deus sabia. Né? Tem um momento que Deus falou assim, zerou, parou por aqui, zerou a fatura. Vou começar tudo de novo. Moisés falou assim, lembra, olha aí, tem um monte de povos aí que está de olho na gente. Se o Senhor fizer agir dessa maneira e destruir o povo, eles vão dizer assim, que Deus é esse, que tirou o povo milagrosamente do Egito, fez o que o Senhor fez, e nenhum outro Deus pode fazer, e agora o Senhor vai desfazer com aquilo que o Senhor fez? Então Moisés estava indo diante de Deus, dizendo, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é que vai nos conduzir, o Senhor é que vai nos levar aonde nós temos que ir. Nós temos uma meta a alcançar, irmãos. E como eu falei, parece assim um discurso, mas não é um discurso bonito não, é a realidade da igreja. A meta é chegar na eternidade, na Canaã celestial. A meta é ir na direção que Deus tem para nós, ainda que nós não tenhamos o controle sobre ela, mas que nós possamos buscar em Deus, sabendo que Ele é a nossa resposta. Então coloque o Senhor em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. E aí está dizendo mais ainda aqui no verso 9, diz assim, nunca deixe de honrar o Senhor, oferecendo a Ele ou seja, nunca deixe de honrar o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. E aí nós chegamos num aspecto que é tão comum e que deveria ser algo assim tão simples para nós, que é de apresentar a Deus tudo o que Deus tem confiado nas nossas mãos. Não é nosso, é de Deus. Deus está nos dando. Deus está colocando nas nossas mãos. Ele nos deu a oportunidade de usufruir disso, mas Ele se agrada quando nós, espontaneamente, voluntariamente, pegamos aquilo que nós sabemos que é dele, mas que Ele colocou na nossa mão, e chegamos diante dele e honramos a Ele. Quando que eu honro a Deus? Quando eu dou o devido lugar que Ele merece. Não é só questão de cifras e de valores, é questão de atitude, de dizer, Senhor, o Senhor quem me deu. Isso aqui que o Senhor me deu é teu, e o Senhor tem sido generoso, porque o Senhor tem confiado isso na minha mão, e o Senhor tem me dado a oportunidade ainda de prosperar, de experimentar a provisão, o cuidado, os livramentos que o Senhor tem proporcionado. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor também diz que nós não vamos ter falta, porque nós vamos estar com os nossos armários, as nossas geladeiras, os nossos freezers cheios. Aqui fala de celeiros, porque era o contexto em que eles viviam, contexto rural, contexto de fazendas, contexto do agricultor. Então fala de celeiros. Celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Ou seja, a colheita de vinho vai ser grande, da cevada e do trigo, que eram coisas básicas da alimentação no contexto da época. E ele está dizendo assim, quando você honra o Senhor com tudo que Ele coloca na sua mão, o que Deus faz? Ele acrescenta. Sabe o que mais assim me deixa admirado? É que as pessoas duvidam disso, de que Deus tem a capacidade de cumprir o que Ele diz na sua palavra. Deus não vai voltar atrás na palavra dele. Se Ele está dizendo que Ele faz e que Ele vai sustentar, Ele vai fazer, Ele vai sustentar e Ele vai abençoar. E que não deve ser um problema para o crente, que não deve ser um problema para aquele que nasceu de novo, que não deve ser um problema de você fazer a matemática aos olhos humanos.
na incredulidade, porque muitas vezes é incredulidade, muitas vezes dureza de coração, porque se você trouxer os ensinamentos e Deus colocando os pingos nos i, você vai ver que vai fazer diferença para a tua vida, que você vai andar muito mais depressa, que as coisas vão acontecer de uma forma diferente para você. Irmãos, para Deus não é problema emprego, não é problema estudo, universidade, é viagem, não é problema casa própria, isso para Deus não é problema. Isso não vai estremecer quem é Deus. Você consegue entender isso? Ele é o Senhor do mundo. E diz que todas as pessoas que vivem no mundo pertencem a Ele. Mas por que Deus diz que nós devemos fazer isso? Porque é uma forma de você honrar a Deus. É uma forma de você honrar a Deus. Você vai honrar a Deus. Vamos correr aqui antes que desligue a luz aí, que eu não sei o que está acontecendo aí. Está piscando esse negócio aí. E eu não sei se é da rua ou se é daqui. Então, nunca deixe de honrar o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo o que a sua terra produz. Você diz assim, mas eu não tenho terra. Mas a terra no sentido daquilo que você tem e que chega à sua mão. Se você tem um emprego, se você tem um comércio, se você trabalha com produtos, com serviços, se você é um microempresário, se você é um trabalhador autônomo, se você tem recursos, a Bíblia diz que você deve honrar o Senhor com os seus recursos. Mas você pode honrar o Senhor com a sua casa, em que lá no ambiente da sua casa Deus vai ser honrado. Que você vai ser crente lá em casa e vai ser crente aqui na igreja. Que o ambiente da sua casa está separado para Deus. Que nas festas que você celebra, Ele é honrado. Que nas festas que você faz, elas estão dentro daquilo que agrada ao Senhor, que honra ao Senhor. Porque se a gente vai fazer uma festa, como qualquer pessoa lá fora faz, Deus não vai estar presente, por mais que você diga que Ele está. Ele não vai estar. Porque Ele não vai comungar com o pecado. Ele não vai comungar com o rebelde. Ele não vai. Ele é Deus. Ele é santo. Então, quando diz de nós honrarmos o Senhor com aquilo que a terra produz, no contexto aqui é o contexto rural, mas para nós hoje pode ser o carro que você tem. O que você faz com o carro que Deus te deu. Aonde esse carro está te levando? Para perto de Deus ou para longe de Deus? Né? A pessoa quando estava a pé vinha para a igreja, todo culto na igreja, de bicicleta vinha para a igreja, sempre estando na igreja, de repente Deus vai e abençoa. Eu já falei isso aqui, mas é comum, é natural, que a gente tem que usar esse exemplo, e eu já vi isso acontecer, e eu vou dizer, era melhor que tivesse continuado, que a família tivesse continuado a andar a pé, e tivesse continuado na presença de Deus, na casa de Deus. Porque vieram as bênçãos, e Deus promete que Ele abençoa. Mas as bênçãos de Deus não é para colocar a vida do indivíduo e da família para se perder. Por isso que a Bíblia fala que você tem que trazer as instruções de Deus para o seu coração. Porque a instrução está dizendo aqui, você me honra, porque eu vou te abençoar, eu vou te fartar, eu vou colocar o que você precisa. Irmãos, você sabe que você ir no mercado e você ter que orar nos corredores para você saber o que você vai poder trazer, sabendo que você não tem o dinheiro que você gostaria de trazer mais coisas e você não pode? Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Nem por isso fiquei traumatizado. Na verdade, eu ficava feliz de poder recorrer a esse recurso, de entrar naquele corredor e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia não só de mim, mas de tanta gente que também está vivendo isso. Eu vi uma reportagem, até falei na hora do almoço em casa ontem, um casal jovem, ele perdeu o emprego, ela também com a pandemia, entraram num supermercado, a repórter perguntou para ele, você vai pegar o carrinho? Ele falou assim, bem que eu gostaria de pegar o carrinho. Mas não dá. Então eu vou pegar só aquilo que eu preciso para poder me manter. Uma criancinha de colo, quando eu vi aquilo eu falei, gente, a gente muitas vezes é ingrato. Muitas vezes a gente tem lá, está sobrando, está desperdiçando, está estragando, está lá embolorando e a gente está ainda insatisfeito.
tem o que é necessário, ainda dá para compartilhar, muitas vezes não compartilha e ainda está insatisfeito. E aí entra o desperdício, que é pecado. Você sabe que comida não se joga fora, né? Comida a gente come. E quando a gente vai estragar a comida, a gente precisa arrumar um jeito para não estragar. Ou a gente dá para alguém que precisa, ou então você põe lá no seu freezer lá e depois você vai pensar no que você vai fazer. Mas a gente não joga comida fora. Por mais abundância que haja na nação, mas tem gente morrendo de fome, tem gente vivendo na miséria, tem gente que não consegue comprar o que gostaria de comprar. Eu ainda podia recorrer ao Senhor, né? E tem aqueles que estão ali vivendo essa realidade que não conhecem essas instruções. Então o Senhor diz: o teu dinheiro não é teu, é de Deus. Zé Fini acabou, sem medo de ser feliz. Consagra os teus bens ao Senhor, porque Ele vai fazer você prosperar. Não é os cursos que você vai fazer somente não, porque se você fizer um monte de curso, mas você não tiver esse comprometimento, essa aliança com Deus, você não vai andar tão depressa o quanto você for fiel a Ele e fizer conforme Ele está dizendo para você fazer. Então, honrar o Senhor é dar o devido lugar a Ele, lá no carro, lá na casa, nos bens, nas festas, nos banquetes, nas celebrações, com os amigos, com a família, com a igreja, com os irmãos. É dar lugar ao Senhor, é dizer a Ele toda a glória. Nós chegamos até aqui porque a glória é dEle. Nós estamos indo aonde nós estamos indo, estamos vivendo o que estamos vivendo, porque a glória é dEle. Ele tem sido fiel, Ele está cumprindo com a palavra dEle. Em nome de Jesus. Então nunca deixe de honrar o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo o que você produz com o seu trabalho, com suas habilidades, inteligência que Deus tem te dado. E ele fala também: nunca perca, meu filho, estas duas coisas em vista, nunca perca essas duas coisas de vista, a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, sabedoria e a capacidade de tomar decisões, você terá forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Vão lhe trazer resultados. Está dizendo que você não deve nunca perder de vista a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Essas duas qualidades vão renovar as suas forças. E essas duas qualidades são como medalhas de honra ao redor do seu pescoço. Vão trazer resultados. Você vai ter o mérito, né? Aquela coisa da medalha de honra ao mérito, que você trazer no peito: conquistei, eu sei o preço que eu paguei por isso. Ele diz assim: sabedoria e também a tomada de decisões certas. Como é que a gente vai fazer isso fora de Deus, sem a presença de Deus e sem colocar o Senhor em primeiro lugar? Não tem como. É uma coisa chamando a outra, né? É uma coisa interligada à outra. Não é só uma pequena parte, não é somente aquilo que me interessa. O Senhor está dizendo: você faz isso, que eu vou fazer isso. Você procede desse jeito, que eu vou agir desse jeito. E Ele vai cuidar de você em todos os detalhes da sua vida. Ele vai cuidar de você. A Bíblia fala que você já viu alguém que foi fiel a Deus na sua vida chegar na velhice e ele passar fome? E ele não ter o que ele precisa? Já viu o justo mendigar o pão? A Bíblia diz que não tem, que não vai mendigar. Não vai. Que da mesma forma que você vai atuar com sabedoria e fazer as boas decisões diante de Deus, você vai colher os méritos disso, do que você deixar Deus de lado e abandonar essa verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. E para finalizar, está dizendo aqui também no verso 27, nunca deixe de fazer o bem a quem
precisar sempre que possível. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, todas as vezes que for possível. O próprio Senhor Jesus, ele diz que é melhor dar do que receber. Mas você só vai saber isso no momento que você experimentar. Que é muito bom poder receber, não tenha dúvida, né? Você nem está fazendo aniversário, você nem está pensando em determinada situação, e alguém fala, pensei em você, comprei isso aqui, trouxe para você, para abençoar você, para presentear você. Mas ele está dizendo que nós podemos fazer o bem, e nós podemos fazer o bem entre nós. Nós podemos fazer o bem às pessoas. Se nós não temos condições de fazer o bem todas as vezes, a Bíblia está dizendo, faça o bem ao outro todas as vezes que for possível. Porque certamente não só você vai desfrutar desse contentamento, dessa realização, mas você vai ser bênção para a vida do outro. E sempre nós podemos abençoar a vida de outra pessoa, além da nossa mesma. Quando você está disposto a fazer, não só a pessoa que vai receber é abençoada, porque você está obedecendo, mas você também é abençoado por isso. E o contentamento, a satisfação de poder ver a dificuldade, a dor, o sofrimento na vida do outro, isso não tem preço. Isso é algo que traz satisfação plena, e o Senhor Jesus declara, é muito melhor você dar do que receber. Por que Jesus fala isso? Para incentivar as pessoas a fazerem em prol do outro, né? Abandonarem o egoísmo, deixarem de pensar em si mesmas, né? De quererem tudo para si. Mas ela pensar que ela tem o suficiente, e todas as vezes que for possível, ela pode também abençoar a vida de outros. Esses são os pingos nos i que eu queria compartilhar nessa noite com você. Coisas simples, mas que podem fazer a grande diferença para a nossa trajetória. E você não vai ver ninguém que esteja buscando viver isso, que ela não esteja prosperando, avançando, sendo ajudada pelo Senhor, visitada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, sendo transformada pelo Senhor, e ela sendo beneficiada com tudo isso. Porque acima de tudo que possa vir de retorno para a nossa vida que nós vivemos hoje aqui nessa terra, o que é inegociável aqui é a presença de Deus. É a presença de Deus. Se o que for oferecido para você for tirar de você o que você tem de melhor e de mais valioso, que a presença de Deus, não é moeda de troca. O Senhor na sua vida, é Ele quem vai dar o ritmo, é Ele quem vai dizer em cada momento, em cada estação, em cada circunstância, em cada dificuldade, aquilo que você precisa para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, chamar o pessoal do louvor. Feche os teus olhos, por favor, vamos orar, vamos falar com Deus. Está falando com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos juntos aqui, nesse momento, e o Senhor possa nos guardar. Tua palavra, ela nunca seja roubada, ela seja tirada do nosso coração. Nós possamos guardar as tuas instruções. E nós sabemos que esse é o caminho de entrada, para que todas as demais coisas sejam colocadas presentes na nossa vida, sejam praticadas no nosso dia a dia, e o nosso viver seja diferente, o nosso viver seja transformado, o nosso viver seja renovado, o nosso viver seja, Senhor, especial, porque a nossa intenção é honrar o Senhor em tudo que fizermos, e nós não sigamos nenhum caminho, não saiamos em direção alguma,
sem que estejamos alinhados com o Senhor, sem que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor, e nós saibamos compartilhar o que temos, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado com aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, na nossa trajetória. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, a cada momento, dessas questões tão importantes, simples, mas importantes da nossa vida, e nós possamos caminhar diante da tua presença, Senhor. No nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença essa palavra, colocamos diante do Senhor as necessidades aqui existentes. Ó Deus, colocamos diante de ti os corações que aqui estão, aquilo que cada um tem, ó Deus, experimentado na sua vida, e o Senhor possa falar, o Senhor possa tocar, o Senhor possa ministrar, o Senhor possa instruir, o Senhor possa fortalecer a fé dos teus filhos, e que eles continuem crendo no Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Vamos cantar sem o violão mesmo. Vamos cantar. Em nome de Jesus. Põe a música aí para a gente cantar juntos aqui, mesmo que seja sem o violão. Vamos parar para posicionar. Confiando em nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, e se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E na batalha permaneceremos, se exércitos,
E se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Jesus, Pai, nós estamos juntos aqui, estamos à Tua presença. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades que possam existir neste lugar, na vida das famílias, na vida das pessoas. Que o Senhor possa continuar sustentando a cada um, meu Pai, naquilo que eles precisam, Senhor, de definições, naquilo que eles precisam de direção, naquilo que eles precisam, Senhor, buscar, ó Deus, com clareza, entendendo o tempo do Senhor, entendendo o agir do Senhor, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós e que diante da Sua presença e da Sua palavra, conforme as Suas instruções, ó Deus, nós não teremos falta de nada, porque o Senhor estará, ó Deus, cuidando de cada detalhe, até mesmo aquilo que nós nem compartilhamos, que ninguém ouviu da nossa boca. O Senhor já sabe, antes mesmo de pronunciarmos, o Senhor já conhece, o Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe o que nós estamos vivendo nesses dias, o Senhor sabe o que é bom para nós. Então, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, que o Senhor venha tirar todo o peso de tristeza, todo o peso de aflição, de frieza espiritual, Senhor, no nosso coração. Não permita que a incredulidade se instale, ó Deus, não permita, ó Deus, que os nossos pensamentos estejam acima das Suas instruções, que nós possamos nos render a Ti, que nós possamos nos prostrar diante da Tua presença, nós possamos desejar a Tua presença, nós possamos desejar o compromisso, ó Deus, que seja agradável contigo, tenhamos aliança contigo, no poder que é no nome e no sangue de Jesus, no poder da Tua palavra, no poder do Espírito Santo que habita em nós, em nome de Jesus. Desvenda os nossos olhos, abre os nossos olhos, para que possamos ver, Deus, na perspectiva que o Senhor deseja que nós enxerguemos todas as coisas e a forma de lidarmos com todas as coisas no nosso dia a dia, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos compromissos, seja, Senhor, em qualquer outra atividade. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca-nos nesta noite. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Tira toda a depressão, tira toda, ó Deus, a opressão maligna, toda a opressão maligna na mente, toda a opressão maligna, Senhor, na alma, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o refrigério, o Senhor manifeste o renovo, o Senhor manifeste a paz, o Senhor manifeste a alegria, o Senhor manifeste, Senhor, a confiança, e os Teus filhos estejam diante de Ti, ó Deus, e que eles tenham sabedoria, e que eles não abram mão disso, da sabedoria, e de tomar as decisões certas diante do Senhor, em nome de Jesus. Terão as suas vidas renovadas, sentirão, Senhor, a paz e o gozo e o contentamento que somente o Senhor pode proporcionar de maneira plena aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vem de encontro às nossas vidas, vem de encontro às necessidades neste lugar, Senhor, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Anda de olhos fechados, você que está aqui, e você também que está nos acompanhando através dessa live. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Jesus, retornar à presença e à casa do Pai, e viver de acordo com as instruções do Senhor, não permitindo que isso seja roubado, seja tirado de você, e você deseja recuperar isso na presença de Deus,
por intermédio do Filho Jesus. Eu gostaria que, se você está aqui, ou você está aí na live, você que está presencialmente, que você saísse do seu lugar agora, se você deseja entregar a sua vida, ou se reconciliar com o Senhor, de você ajustar as coisas, de você colocar as coisas no lugar que precisam ser colocadas, de você caminhar na presença de Deus, e saber que você está caminhando na direção certa, porque você está honrando o Senhor. Se você deseja entregar a sua vida ou se reconciliar com o Senhor, sai do seu lugar. Se há pessoas que estejam aqui e você deseja fazer isso nesta noite, sai do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se houver mais alguém, saia. Venha, em nome de Jesus. É como nós dissemos, é colocando os pingos nos is. Deus colocando as coisas no devido lugar que precisam ser colocadas, e você possa vencer em nome de Jesus. Você possa vencer em nome de Jesus. Se houver mais alguém, venha, continue orando. Se houver mais alguém, sai do seu lugar. Nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor conhece intimamente o coração da tua filha. O Senhor sabe o que ela está precisando, o que ela está vivendo, qual é a realidade de vida dela. E nós te pedimos nesta hora, toca nela com poder, toca nela, quebra grilhões, quebra as cadeias, quebra as fortalezas, quebra todo o mal agora, quebra todo o mal, rompe, Senhor, cadeias, traz todas as coisas no seu devido lugar, e ela possa viver de maneira plena, ó Deus, de maneira entregue, de maneira confiante à tua presença. Promove isso na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda condenação, toda acusação, todo peso do pecado, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dela, na tua presença, entregando a vida dela ao Senhor, no nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo às instruções da tua palavra. Faz de mim uma nova pessoa para caminhar de maneira fiel e plena na tua presença, ó Pai. E no nome de Jesus eu confesso todos os meus pecados e deixo aos pés da cruz todo o peso de condenação e de culpa. Eu sou livre para servir e caminhar na presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.